Olá, meus queridos mamíferos! Estamos juntos mais uma vez aqui com muito amor, com muito prazer, com muita alegria para desvendar os mistérios da nossa querida biologia. Então, olha só, nós já discutimos anteriormente que toda célula sem exceção, ela vai ter a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É um envoltório fosfolipoproteico que vai definir os limites da célula. Então, da membrana plasmática para dentro é célula, amigo. Não tem o que discutir. E toda célula, sem exceção, é importante que você saiba, toda célula tem membrana plasmática. Ou seja, célula animal, vegetal, bacteriana, de fungo, de alienígena, de qualquer um, essas células vão ter a membrana plasmática. E essa membrana plasmática, a estrutura dela é definida como sendo o quê? Uma membrana fosfolipoproteica. Mas o que é isso? Veja bem, nós temos que a estrutura, segundo o chamado modelo de Singer e Nicholson, é uma espécie de estrutura que tem uma bicamada lipídica. Veja bem, aqui você está observando, aqui ó, olha para cá para minha mão, você tem o quê? Uma camada de fosfolipídios e aqui você tem mais uma camada. Então essa camadazinha aqui, essa bicamada lipídica encaixada, ela também vai ficar cercada de proteínas. Tem proteínas que ficam só na periferia, ou seja, só na área externa. Imagine que daqui da minha mão para fora seria o meio extracelular, o meio de fora, ok? E daqui para dentro seria a parte interna. Então imagina que eu tenho aqui, olha só, uma célula, tirei aqui um pedacinho, tá? Que é a membrana todinha, tirei um pedacinho, coloquei em aumento para que você veja. Portanto, o que está aqui para fora é o meio exterior e o que está aqui para dentro seria o caso do quê? Essa parte aqui seria a região interior da membrana plasmática. Então existe, como eu acabei de falar, proteínas que são periféricas, mas também tem aquelas proteínas que são intrínsecas, que atravessam a membrana todinha, que vão de uma parte a outra, tendo funções, permitindo que essa membrana seja uma estrutura comunicativa. Como assim comunicativa? Faz parte da função, dos potenciais da membrana, no caso, ter funções específicas de comunicação também. As proteínas podem atuar com o papel de quê? De transporte. Nós temos chamadas proteínas, a proteína canal. As proteínas canais fazem o quê? O transporte, por exemplo, de pequenas moléculas e de íons, que vão entrar e que vão sair dessa célula. Nós temos também as proteínas carreadoras, utilizadas num tipo mais específico de transporte, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós temos também as chamadas proteínas receptoras. As células se comunicam entre si. Sim, elas se comunicam. Elas mandam um sinal uma para a outra. Muitas vezes através de uma substância química, através de um íon também. Então, essa substância, quando sai de uma célula e vem para outra, ela vai ser recebida por uma proteínazinha que fica do lado exterior da célula, que é a proteína receptora. Nós já vimos isso também nas nossas aulas de fisiologia humana. Volta lá, clica lá de volta e você vai ver depois dessa aula. Calma, agora não, tá? Volta lá e você vai ver que lá no sistema endócrino, quando nós temos a liberação de um sinal químico, esse sinal químico, que no caso seria o hormônio, ele cai na corrente sanguínea e vai se encontrar com a célula na sua proteína receptora. É lá que ele reconhece que aquela é a célula-alvo e ele vai fazer o quê? Vai agir naquela célula, ok? E nós temos também as chamadas proteínas de reconhecimento. Acredite ou não, as células, quando estão próximas, elas são capazes de se reconhecer, ok? Definindo que elas são células de um mesmo tecido. Preste atenção, você já deve ter ouvido falar de uma doençazinha nojenta, chata, que é o câncer. E no câncer, o que vai acontecer? Ora, muito fácil. No câncer, as proteínas de membrana começam a perder essa configuração, passam a não se reconhecer, inibindo, inclusive, o procedimento de stop, ou seja, de parar a divisão celular. Por isso que muitas vezes as células estão aglomeradas e elas continuam a se aglomerar, continuam a se dividir, ficando completamente crazy, completamente doidinha da Silva. Ok? Então, você está vendo aqui, ó, no caso a bicamada, olha só, cada estruturinha dessa aqui, que parece um meninozinho da cabeça grande, ó, cada estruturazinha dessa aí, vai ser no caso o quê? Um fosfolipídio. E esse fosfolipídio, obviamente, ele vai conter aqui uma região, vai ter o fosfato, tá certo? Ela vai ter essas moléculazinhas aqui, essas perninhas de ácido graxo. E essa regiãozinha aqui, dessa cabecinha, no caso, que tem aqui o fosfato, é uma região que vai ser hidrofílica ou hidrofóbica? Me responde. Ora, se tem água no meio exterior e se tem água no meio aqui também interior, essa região vai ser o quê? Hidrofílica. Fílica quer dizer o quê? Que tem atração, que tem amizade lá por... Ok? E essas caldinhas aqui de ácidos graxos, como você está vendo, olha só, são perninhas, parece perninhas, né? Para quê?
escorrer de água, tá? Ou seja, ela vai ser completamente hidrofóbica. Mas tem mais coisas que eu quero falar para você sobre a nossa membrana plasmática. Se liga aí. Então, olha só. Nem tudo que a célula vai fazer o transporte para o seu interior tem facilidade. Muitas vezes a substância pode acessar a membrana, pode entrar na célula livremente, como por exemplo nós temos aqui moléculas de livre acesso. Quem que nós temos? Nós temos o oxigênio, nós temos o gás carbônico, nós temos o N2, temos água, glicerol e etanol. São substâncias que podem entrar livremente na célula, podem passar, claro, que de acordo com uma coisa que eu vou explicar mais na frente, que é o chamado gradiente de concentração. Mas nós temos também aquelas moléculas que vão necessitar de uma modalidade de transporte especial. Vão necessitar ser transportadas para o interior da célula, muitas vezes através de quê? De proteínas especiais, proteínas carreadoras. E quais são substâncias? São normalmente substâncias maiores. Nós temos os aminoácidos, nós temos também a glicose, nós temos os nucleotídeos e nós temos íons. Esses íons aqui, por aquelas proteínas, são proteínas canais iônicos, como por exemplo, nós temos aqui o sódio, nós temos por exemplo aqui o K+, o Cl-, o HCO3-, são íons importantes para o metabolismo celular, mas que têm que ser transportados com maior critério, ok? Portanto, são substâncias que podem ter livre acesso à célula, mas nós vamos entender que toda célula, sem exceção, que tem a membrana plasmática, ela tem um procedimento chamado permeabilidade seletiva. Mas o que é isso? Vem cá e observa. Acorda. Presta atenção. Acorda. Olha só, que coisa importante nós temos aqui agora. As propriedades da membrana plasmática. Então, olha só. Permeabilidade seletiva, o que a gente estava falando agora. A membrana plasmática não é casa de mãe Joana, não fica entrar o que quer não. As moléculas que vão entrar são selecionadas, ou seja, a membrana plasmática é capaz de selecionar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da célula, ok? Então isso se chama permeabilidade seletiva. Uma outra capacidade, outra estrutura, função, uma propriedade é a fluidez. A membrana plasmática ela não é rígida, inclusive no caso dos animais é o colesterol tão mal falado, mas o colesterol tem uma importância muito grande. É o colesterol quem dá essa fluidez da membrana, permitindo que essas proteínas que ora estão num lugar possam se deslocar para outro lugar, facilitando o espectro de ação, facilitando o transporte dessa membrana, ok? Então existe também a fluidez. Outra coisa, a membrana plasmática não é igual por dentro e por fora. Ela pode ter um tipo, normalmente tem um tipo de proteínas na sua face externa e um tipo de proteínas ligadas à parte interior. Então isso dá a capacidade, dá uma estrutura chamada de assimetria, uma propriedade, assimetria. Ela não é perfeitamente igual, perfeitamente simétrica, ok? E também resistência à atração. Gente, tudo aquilo que é mais flexível resiste à atração. Então a célula, a nossa membrana plasmática, tendo esse colesterol, podendo ser mais fluida, podendo ter o deslocamento das proteínazinhas lá, né, através da membrana, ela tem maior resistência à atração. Não é qualquer coisa que vai poder destruir uma célula, ok? Olha o nosso amigo aqui apontando para uma observação importantíssima. As nossas células animais, elas têm uma estrutura chamada glicocálix. Não vá confundir com parede celular, ok? Parede celular é uma outra estrutura que nós já abordamos na nossa aula que caracteriza os tipos celulares, tá? Quem tem parede celular, lembrando rapidinho, vai, lembrando. Quem são? São as bactérias, são os fungos e são os vegetais. E qual é a composição química? Tá querendo muito, né, filho? Volta lá e assiste a aula de novo. Então, olha só, o glicocálix é uma camada, obviamente, olha o nome, glico. Glico significa o quê? Glicídica, formada por glicoproteínas, tá? Formada por glicoproteínas. Essas proteínazinhas vão fazer o quê? Ter que papel? Além de ter um papel de proteção absoluto da célula, protegem a célula, tem também um papel de reconhecimento dos tipos celulares de um mesmo tecido, ok? Células de um mesmo tecido se reconhecem. É interessante, experiências são feitas quando você separa células, por exemplo, células hepáticas de células pancreáticas em solução. Com pouco tempo, essas células vão se reagrupar de acordo com o tipo. Ou seja, células pancreáticas se agrupam para um lado, células hepáticas se agrupam para o outro lado, ok? E nós temos também a capacidade de adesão. É claro, a unidade é a célula, mas o conjunto é o tecido. Então, para formar um tecido, para ter coesão, para ter junção, é necessário que haja o quê? Que haja essa adesão, que haja esse comprometimento das células estarem juntas para efetuar suas funções. Então você aprendeu tudo sobre membrana, tenho certeza. Qualquer questão que vier a cair para você é bobagem, porque você é desenrolado. E tem mais uma coisa, nós também teremos na próxima aula o estudo de como é que se dá o transporte de moléculas através da membrana. Osmose, difusão facilitada, transporte ativo, tudo isso é muito interessante. Esse universo
que vai te levar para mais além na tua vida. Você está quase lá. Teu objetivo está quase sendo alcançado porque você é desenrolado, você está acordado, você está estudando, você está se esforçando. E para você, ó, um abraço e um beijo no teu coração. Fica com Deus.